Você já viu o termo boi de piranha? Não. No mundo corporativo é muito natural e normal as pessoas chamarem que aquele seu colega já foi ou é o boi de piranha da turma. Eu já fui, talvez você já foi. Todos nós já fomos de alguma forma boi de piranha. Vamos falar sobre esse assunto? Meu nome é Márcia Wellita, sua mentora de carreira, e estou aqui para te trazer uma carreira consciente. Bora lá? Antes da gente começar a falar sobre o que é o boi de piranha, eu gosto que a gente tem que pensar que muitas vezes no mundo corporativo, até na nossa vida pessoal, mas aqui a gente foca bastante no mundo corporativo, em carreira profissional, como que a gente estrutura, nós somos colocados em situações que de uma forma ou de outra nos leva para o conceito boi de piranha. É horrível, né? Se a gente for parar para pensar. Então, como que o boi de piranha ele se coloca dentro de uma instituição, né, da empresa de uma maneira geral, ele está se expondo, né, se colocando em risco de alguma forma, ele leva a culpa por outras pessoas, né? Então é um papel que muitas pessoas se colocam nesse papel, às vezes de uma forma consciente que acha que está levando vantagem de alguma forma, de se colocar à disposição, mas também muitas vezes de forma inconsciente. Então, o grande objetivo desse vídeo que a gente tem aqui é trazer para vocês o que que significa essa metáfora, por que que ela é colocada dessa forma, como que ela é trazida no ambiente profissional e quais os desafios que a gente tem para se proteger em relação a essa grande armadilha, né? Beleza? Então, bora lá, vamos conceituar todos os vídeos que vocês vão ver aqui no canal da Márcia Wellita, vocês vão ver uma conceituação, porque o meu lado professora, ele emana, né? Eu não consigo falar nada sem conceituar, porque o óbvio não existe, né, gente? Muita gente acha que né, mas você vai colocar o óbvio, não. O termo boi de piranha, inclusive, surgiu. Eu estava fazendo esse roteiro aqui e eu estava na aula, né? Porque eu estudo psicologia, e o professor comentou: Vocês conhecem o termo boi de piranha? E aí ele não sabia conceituar, eu fui lá, conceituei, e foi porque eu cresci ouvindo esse termo, e depois que eu fui para o mundo corporativo, me amadureci um pouco mais, é que eu entendi que também eu, em alguns motivos, também era boi de piranha. Então, bora lá, vamos entender, né? Como que a gente olha para esse termo boi de piranha? Meu roteiro está aqui bonitinho. Em alguns momentos eu vou ler para não trazer informação errada para vocês, tá bom? Então, quando a gente está falando sobre o termo boi de piranha, quando a gente pesquisa a respeito, então, no sertão, em alguns momentos, né, as pessoas que trabalham com grandes manadas de boi, eles têm que fazer travessias. E essas travessias, elas estão ligadas a rios e lugares é, que não são tão bons de passar. Então, por exemplo, no caso de um rio, né? Você não sabe o que tem naquele rio quando você vai passar com a sua manada. Então, principalmente aqueles rios que eles sabiam, né? Geralmente essas pessoas conhecem aqueles lugares. Eles escolhiam um animal, um boi, que estivesse ou mais velho ou doente. E aí, a gente está pensando aqui, gente, em funcionalidade, né? Então, imagina uma manada de 100, 300, eu não tenho muita ideia da quantidade de quantos bois eles fazem daquelas travessias, mas eles utilizavam um boi que não fosse mais funcional para aquela situação, como uma forma de isca. Então, era uma forma de você criar uma armadilha, né? Então eles pegam esse boi, eles sabem que aquele rio de alguma forma ele tem um risco para aquela manada e ele joga, né? Coloca aquele boi em estado de isca, para que aquelas piranhas façam a sua alimentação, bem aspas assim, né? Nessa questão. E o que que acontece? É que aquele animal, ele é utilizado como uma distração. Por quê? Porque enquanto eles estão se alimentando,
A manada, ela está passando e muitas piranhas não vão ver. Um ou outro, talvez, pode até ser que seja machucado, aquela coisa toda, mas a grande quantidade, né, geralmente ela vai estar é, exposta para aquela, para piranha, né? Gente, esse é o Charles. Tá aqui, meu amor. E aí, o que que acontece? Quando a gente olha para essa questão, né? A manada vai passar, o boi vai ficar lá. Possivelmente a carcaça depois, né, vai ser utilizada pelos urubus, enfim, a natureza fará toda a parte. Mas, enquanto objetivo, aqueles profissionais conseguiram passar a sua manada sem nenhum tipo de prejuízo, vamos se dizer assim, né? Márcia, mas o que que isso tem a ver com o mundo corporativo? Por que que a gente está pensando dessa forma? Bem, no mundo corporativo, isso acontece também conosco, em algumas situações. Então, vou colocar alguns exemplos aqui para vocês e a gente depois vai detalhar isso de uma forma mais, vamos se dizer, o mais didática possível. Então, vamos te dizer, a pessoa que ela é exposta, ela, de alguma forma, ela também é sacrificada, ela é culpabilizada, vamos se dizer assim, para salvar gestores, equipes e também a empresa. Por que não? Muitas vezes uma pessoa também escolhe-se uma pessoa para ela ser culpabilizada por alguma questão que está acontecendo dentro de uma empresa. Há questões como assumir sozinha um erro coletivo. Ah, foi fulano que fez. Na realidade, todo mundo fez, porque passou por várias pessoas, enfim. Temos processos dentro de uma empresa, seja numa área de operacional como uma área estratégica. Não é só uma pessoa que erra, é um coletivo. Também ser colocado, uma coisa que é importante, né? Ser colocado na frente de projetos de alto risco sem apoio, né? Ah, não, você toca, vai lá e resolve, né? Quantas vezes a gente é colocado assim como uma forma, não, você é super competente, coloca aquela pessoa, se der certo, ok, fomos nós, se não der certo, foi você que errou, o erro é seu, você é incompetente, essa coisa toda, né? E outra coisa também que às vezes a pessoa que é boi de piranha, ela começa a defender ideias e até para justificar a questão do grupo, é, mas que não bate essas ideias com a pessoa que está lá em cima, né? Então tem muito isso. E algumas armadilhas que a gente tem que tomar cuidado é que é, culturalmente falando, as empresas elas costumam premiar aqueles que aparecem mais, né? Então, o grande discurso é: você tem que aparecer para ter visibilidade, o diretor que tem que te conhecer, o gerente tem que te conhecer. No entanto, você tem que saber até que ponto e até o quanto vale a pena essa visibilidade, né? Porque você pode se expor demais. Quem aparece demais também pode errar demais. E você pode estar também sendo usado aí como se fosse um mensageiro, né? E os gestores, eles podem estar transferindo responsabilidades que não caberia a você, dependendo do seu cargo, desculpa, falar coisas que seria papel dele, falar. Só que ele não quer se expor, então ele usa vocês. Outra coisa que acontece bastante quando eles utilizam uma pessoa para ser boi de piranha, existe o que a gente chama de a competição externa, né? Então, eu exponho alguém de forma estratégica por uma questão de sobrevivência. Então, eu vou expor a Márcia, ou seja lá quem for dentro da área, para eu sobreviver. Então, é que, às vezes, algumas coisas do tipo, como a crença de que se eu defender, e aí, né, desculpa, quem é a pessoa que crê, né? Não, eu vou lá, eu vou resolver, eu vou fazer e vou acontecer, achando que vai defender a empresa ou até mesmo o chefe. Então, são coisas que isso acontece no nosso dia a dia, que é bem interessante quando a gente começa a ter essa consciência, né, gente? A gente está aqui falando de carreira consciente e esse é o grande objetivo dos vídeos que eu trago aqui para vocês. Então, quais são os riscos que a gente tem que prestar muito atenção quando a gente se coloca no papel de boi de piranha ou quando nos é colocado o papel de boi de piranha? Isso é muito importante a gente ter consciência desse tipo de questão.
Perda de reputação. Então, nossa, Márcia, reputação, mas eu só sou um assistente. Eu só sou um analista, eu só sou, sei lá, um especialista, né? Então, quando você entra nessa questão de perda de reputação, você fica marcado como a pessoa que sempre erra, a pessoa que sempre falha. Então, de alguma forma, quando acontecer algum erro, as pessoas vão falar, "Ah, mas foi fulano, certeza." E não necessariamente foi aquele fulano. Mas dependendo da situação, como é que vai acontecer, é aquele fulano que vai levar. Outra coisa que é importante, exposição, né, desnecessária. Então, não se exponha de forma desnecessária. Isso causa um desgaste emocional, ou até mesmo você pode adoecer. Então, se coloque, se for realmente necessário, se o processo for seu, se realmente fizer sentido, e se você tiver numa linha de hierarquia que realmente faça sentido você se colocar. Do contrário, não faça isso, porque você vai estar se expondo de forma desnecessária. Outra coisa, a empresa pode te ver como um escudo. Quando eu falo empresa, pode ser área, diretoria, e aí depende. Então, o que que vai acontecer com a sua carreira? Você não vai crescer, você vai ficar estagnado, mas você vai ser o escudo. Então, toda vez que acontecer alguma coisa, vai lá, põe essa pessoa ali como escudo, até como uma forma de justificar a incompetência da liderança. E o que eu mais vi na minha vida foram líderes incompetentes que acabavam utilizando pessoas para justificar a sua incompetência. 30 e poucos anos de carreira aí de mercado financeiro deu para a gente perceber algumas coisas. No começo eu não tinha muito essa maturidade, mas conforme você vai crescendo, por isso que eu falei para vocês que eu fui colocada e também me coloquei como boi de piranha em alguns momentos, porque eu não tinha maturidade. Conforme você vai crescendo, você vai vendo, você vai matando aquela coisa muito de idealização, você fala, peraí, eu não vou colocar, eu vou até aqui. E isso de alguma forma te acaba com o seu castelo, né? Porque você se sente até traído nessa questão. Mas isso é muito importante. E aí, como que a gente faz, né? Como fazemos para nos identificar nesse papel horroroso, né, gente? Ai, que coisa chata, né? Então, algumas coisas que a gente tem que estar atento aqui, tá? Que eu trouxe para vocês. Sempre vão te colocar como porta-voz para dar notícia triste. Então, coisas legais nunca, vitórias, ganhos da equipe, essas coisas nunca vai chegar para você. Sempre vão falar para você dar a famosa notícia triste. E aí você tem que ficar atento, porque se toda vez que tem uma coisa que não é legal, você está exposto, fique atento em relação a isso. Colocado em reuniões delicadas ou complicadas pela chefia. Vai lá e me representa. Fale por mim. Vai, coloque o seu ponto de vista. Você é muito bom nisso. Tome muito cuidado, porque você pode estar sendo usado como boi de piranha. É interessante, né, essas coisas. Recebe tarifas, tarifas, né, gente? Recebe tarefas sem nenhum tipo de suporte, né, de recursos que a gente chama dentro de uma organização suficientes. Ou seja, faça essa tarefa aqui, mas se você precisar, não me peça ajuda, porque eu não lhe darei, porque eu preciso de alguma forma colocar essa pessoa em evidência negativa e justificá-la em caso de algum tipo de erro. Então, vai lá. Vai lá fazer esse projeto, você manda bem, pra caramba, mas se der erro, se você precisar de alguma coisa, não me peça ajuda e não me coloque nesse rolo. Outra coisa que é bem interessante, né? A famosa frase, né? Quando dá certo, o crédito vai para o time, o gestor, aquela coisa toda, né? E quando dá errado, a culpa é sua. Quem nunca passou por isso, né? Fala, poxa, mas ele, ele também está envolvido no processo. Não, não, veja bem, eu não sabia, né? Eu já tive situações, gente, só para vocês terem uma ideia, de projetos que o superintendente, ele tinha formalizado o problema. Olha que coisa interessante isso. Formalizou, fui para reunião, fui para comitê, fui lá, tal, tal. E aí teve uma reestruturação.
esse superintendente, ele foi para uma, na realidade era mulher, foi para uma outra, foi para a cadeira que eu estava, vamos se dizer, brigando, né, para tentar resolver o problema na época. E aí o que que aconteceu? Eu falei, nossa, ela vai para outra cadeira, que bom, né? Agora a gente vai conseguir resolver. Gente, muito ingênua, né? Aí o que que aconteceu? Quando eu cheguei lá, era uma segunda-feira, peguei todo o meu notebook, fui lá, sentei na mesa, falei assim: olha, você lembra aquele problema que a gente estava falando segunda-feira? Na sexta-feira? A gente agora consegue resolver, porque você está sentada aqui, né? Então tá ok. A pessoa virou para mim e falou assim: que problema? Eu não sei. Do que você está falando? Não, e eu assim, não, desse e-mail aqui, não sei o que, tal, aquela coisa toda. E a pessoa, não tô sabendo disso daqui não, do que é mesmo? Então, assim, e naquela hora eu fiquei assim, juro, eu congelei. Eu falei, meu Deus, que coisa estranha. E aí eu voltei na época pro meu gestor e falei assim, ela simplesmente esqueceu. Então foi estratégica, né? Enquanto eu estou, vale a pena. Depois que eu estou no outro lado, não vale mais. Então, realmente a gente tem que tomar muito cuidado. E ali foi uma grande lição aprendida, que eu tive como profissional. Então, algumas coisas que a gente tem que considerar quando a gente pensa nessa questão sobre boi de piranha, né? Então, algumas estratégias para você não se colocar e não se pôr como boi de piranha. Então, assim, por exemplo, estabelecer limites, né? Até aonde você pode ir. Então, assim, não aceita, grandes desafios de cara. Começa a questionar. é, Peça recursos, estabeleça papéis e responsabilidades. Eu já vou adiantar para vocês que quando isso acontece, gente, você começa a virar uma persona não grata. Então, muitas coisas você acaba a incomodar, mas é melhor você estabelecer limites do que você se colocar em situação de risco. Outro ponto que é importante, peça respaldo formal, ou seja, registra, faz e-mail, manda mensagens importantes, direciona, coloque as questões que estão acontecendo, peça orientação, qual que é o próximo passo, o que que eu devo fazer, porque assim você está se respaldando enquanto profissional. E isso é muito importante quando a gente está falando de não se tornar um boi de piranha. Outro ponto, compartilhe responsabilidades. Então, não fale, fui eu, foi nós. Se for um projeto, então nem se fala, tem que ser nós, porque é eu e você, né? Então, aqui, eu não fiz sozinho, a área é tua também, né? Outra coisa, que isso para mim, eu acho que foi uma das coisas que para mim foi bem legal, construir parceria, né? Ou construir aliados, pessoas que possam te ajudar dentro da organização, trabalhar de forma muito correta. As pessoas têm que você criar o que a gente chama de credibilidade, por mais que na sua área, às vezes, você possa estar sendo utilizado como um boi de piranha, mas às vezes numa outra área, as pessoas conseguem falar, nossa, essa pessoa é muito responsável. Então, isso é muito legal quando a gente consegue criar, estabelecer esse tipo de parceria. Saber se posicionar, né? E isso aqui é aprendizado, tá, gente? Se posicionar é aprendizado, ter firmeza sem agressividade é aprendizado, mostrar que você colabora, mas que você não será usado de alguma forma como esse escudo, tudo é aprendizado, ok? Pegou essas dicas, gente? Então já vai lá. Compartilha esse vídeo com aquele colega, amigo, conhecido que você acha que ele tem esse perfil. Dá um like no canal, coloca aí nos comentários. Eu já fui boi de piranha, né? Que triste, mas né, a gente tem que considerar isso. Então, agora a gente já está indo aqui para o finalzinho do vídeo. Eu queria colocar para vocês como que a gente pode se proteger um pouco, ou qual o comportamento ideal nesse tipo de ambiente, né? Porque se é um ambiente que você não consegue sair de cara, então você vai ter que de alguma forma criar estratégias para você estar lá. Então, assim, é, é quase que uma selva, né? Então você tem que ter um processo, um equilíbrio entre colaboração e autopreservação, por exemplo, né? Você sabe que você pode até estar sendo usado, mas você fala, peraí, só um minutinho, vamos lá. Então você tem que se preservar.
Outra coisa, ter inteligência emocional, não reagir de forma explosiva. Isso também é um aprendizado, dependendo de como que você se coloca, né? Realmente isso é um aprendizado, tá, gente? Inteligência emocional é um aprendizado para todo mundo, né? Principalmente em ambiente que a gente está ali para ganhar o nosso pão de cada dia, tá cada um correndo atrás do seu, então é bem complicado, né? Ter uma comunicação assertiva. O que que seria uma comunicação assertiva? É você estar disposta a ajudar, mas você também precisa apoiar outras pessoas e se comunicar. Ó, consigo até aqui, aqui eu não consigo, aqui eu preciso da sua alçada, né? E aí tem uma coisa aqui que é super importante que eu fui aprendendo com a vida. Cuidado com a ingenuidade. Nossa, gente, como tem, né? Confiar nas pessoas é importante, mas a gente tem que ter cautela. Infelizmente, muita cautela. Aquele colega de trabalho não necessariamente é seu amigo e não necessariamente ele está ali para te apoiar, né? Então, ter essa cautela, ter esse cuidado é muito importante. Então, por exemplo, já teve situações que eu fui lá, ensinei a pessoa. O processo estava totalmente estruturado, eu só fiz uma transferência de conhecimento e aquela pessoa ganhou um prêmio, bônus que tinha lá na época, como tipo, nossa, deu conta. Eu falei, não, mas quem criou o processo fui eu. Mas aí você parece que você está mendigando, né? Olha, por favor, olhem por mim, eu estou fazendo o processo. Então, tomem muito cuidado com esse tipo até de postura também para vocês, tá bom? Outra coisa que eu queria acho que deixar como mensagem, né? Que não, por exemplo, a mensagem principal, talvez, desse vídeo ser colaborativo no mundo corporativo é muito bom, é legal, mas não confunda ser legal como ser boi de piranha, né? Proteja-se, proteja a sua carreira, né? Saiba se posicionar na hora que você tem que se posicionar. Ah, Márcia, mas eu vou perder meu emprego. Cara, são escolhas, ou você se submete ou você se posiciona. É meio pesado isso, né? Mas é mais ou menos aí para quê? Mas de uma forma ou de outra você cria uma imagem sólida. E aí você vai vivendo isso. Então, assim são coisas que algumas tomadas de decisões que a gente tem que ter para a gente conseguir amadurecer, né? Fez sentido esse vídeo para você? Espero que sim. Fala para mim aqui se você já passou situações em que você foi usado como boi de piranha, se como que você se sentiu, né, nessa situação, ou se você já fez pessoas serem boi de piranha, isso é importante. Eu quero ver se vai ter alguém aqui que falar, ai, nossa, eu já fiz isso e depois não foi muito legal, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha agregado na vida de vocês, né? Ou pelo menos dar um insight aí para vocês. E lembre-se sempre, gente, tenham uma carreira consciente, estruturada, mas sempre consciente. Um beijo, até o próximo vídeo. Fica com Deus. Até mais, tchau, tchau.